Bem-vindos ao podcast da Jornada 52. Deus pode dar a você a força necessária para suportar o sofrimento com paciência. José é vendido pelos seus irmãos. Gênesis 37, do 1 ao 35. Quando as pessoas nos ofendem, é fácil ter vontade de dar o troco, de alguma forma. Mas Deus diz que os que creem nele devem ser pacientes. Ser paciente significa que devemos suportar as ofensas ou os problemas durante bastante tempo. Por que Deus pede que você faça isso? Por que Deus pede que você seja paciente? Como Ele espera que você faça? A Bíblia nos fala de uma pessoa que precisava aprender a ser generoso e paciente. Jacó preferia abertamente o seu filho José e deu um presente a ele, um casaco colorido, uma túnica. Isso fez os seus irmãos passarem a odiar José. Os ciúmes dos irmãos de José aumentavam a cada dia mais, porque José contava para o pai as coisas erradas que eles faziam. O presente do casaco colorido, a túnica, significava também que José iria receber a bênção. Geralmente, essa bênção era reservada para o filho mais velho. José sonhou que ele teria uma posição de autoridade acima dos seus irmãos. José sonhava muito e logo foi contar aos irmãos o sonho. Os irmãos dele o odiaram ainda mais. Os irmãos de José tinham inveja dele, por ele ser o preferido do pai, e também porque os seus sonhos pareciam indicar que José iria ter uma autoridade sobre eles. Embora os irmãos de José o odiassem e não fossem bondosos com ele, a Bíblia não afirma que José falou ou agiu mal em relação a eles. Deus estava colocando na vida de José a capacidade de ser paciente. Deus queria que José aprendesse a aceitar pacientemente as ofensas. Se você já recebeu o Senhor Jesus como Salvador, Deus pode dar força necessária para você suportar o sofrimento com paciência. Quando as pessoas são malvadas, a nossa reação natural é dar o troco. Só Deus pode te dar força para suportar com paciência ao invés de se vingar. Ele queria dar a José esse tipo de força. Depois que os 10 irmãos levaram os seus rebanhos de ovelhas para pastar em Siquém, o pai de José enviou para ver como estavam os irmãos e os rebanhos. Quando os irmãos viram José se aproximando, eles combinaram matá-lo. A inveja dos irmãos estava levando eles a tomar uma decisão terrível. É assim que o pecado acontece. Ele geralmente começa apenas com um pensamento que depois se transforma em ação. A Bíblia diz que todos nascemos com pensamentos de pecado. Nascemos com vontade de fazer tudo do nosso jeito e não do jeito de Deus. Nossos corações pecadores nos levam a fazer coisas terríveis, coisas erradas. Mas Deus ama você, apesar do seu pecado. Ele enviou seu Filho perfeito, Jesus Cristo, para receber o castigo da morte por você. Depois de morrer, Jesus ressuscitou no 3º dia. Quando você reconhece o seu pecado e crê que Jesus morreu na cruz em seu lugar, Deus o perdoa para sempre. Deixe que Deus limpe você do pecado agora. O pecado pode levar você a fazer coisas terríveis, assim como aconteceu com os irmãos de José, que planejavam matá-lo. Rúben tentou convencer os irmãos de não matarem José. Então, em vez disso, eles jogaram José num poço vazio. Que grande maldade os irmãos de José lhe fizeram! Rúben pediu aos irmãos para não matarem José. Como Deus fez com José, Deus pode dar a você a força necessária para suportar o sofrimento com paciência, mesmo quando os outros forem malvados com você. Isso não é fácil, mas Deus pode ajudá-lo.
José iria certamente necessitar da força de Deus de maneira muito especial para ser paciente diante do tratamento cruel dos irmãos. Foi Judá que convenceu os irmãos a venderem José. Deus estava ensinando José a ser paciente no sofrimento. Agora, José passaria por uma das suas maiores dificuldades: ser vendido como escravo pelos seus irmãos. Depois de José ser vendido por 20 peças de prata e ser levado para o Egito, os irmãos molharam seu casaco no sangue de um animal e mostraram para Jacó, seu pai, que ficou muito triste, pensando que José tivesse morrido. Mas, por trás de tudo isso, Deus continuava trabalhando. José aprendeu a ser paciente e generoso. Você vai permitir que Deus coloque essas qualidades na sua vida? Se você já recebeu Jesus como seu Salvador, Deus pode dar a você a força necessária para suportar o sofrimento com paciência. Conte para Deus, nesse momento, sobre alguém com quem você precisa ser paciente e ore por essas pessoas todos os dias dessa semana.